A palavra de Deus diz que nós não experimentaremos da ira de Deus. Seremos livres da ira de Deus. Me refiro à última semana de 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus. E isso é verdade. Nós seremos livres, sim, da ira de Deus. Agora, a palavra de Deus nos diz que nós seremos livres estando nesta terra e não sendo arrebatados antes disso. Precisamos compreender que a palavra de Deus fala da ira dele e da ira de Satanás que vai usar o anticristo. No período da última semana de Daniel, está profetizado que na primeira metade Deus vai derramar da sua ira por intermédio da igreja. Nós tocaremos trombetas e Deus vai enviando progressivamente da sua ira para os ímpios nesta terra. Agora, nós estaremos aqui guardados dessa ira e também guardados da ira definitiva que vai ser no final da última semana, no final da grande tribulação. E na ocasião da grande tribulação, que nós já aprendemos que é na metade da semana em diante, os últimos 3 anos e meio da humanidade, Deus também vai continuar enviando da sua ira na terra, mas ao mesmo tempo, Satanás vai dar poder para o anticristo para que ele possa também ter poder para perseguir os santos e vencer. Dessa ira, da ira de Satanás que vai usar o anticristo, a igreja não será livre. Claro, parte da igreja ela vai fugir para um local que Deus reservou para que ela possa estar afastada do sistema, porque não vai poder comprar nem vender. E nesse período Deus vai sustentar a sua igreja, assim como sustentou o povo que saiu do Egito. Mas outra parte da igreja não vai conseguir fugir. Deus escolheu essa parte para que ela possa sofrer de fato tribulações na carne. Muitos serão levados para cativeiro, torturados, mortos. Então, essa outra parte vai sofrer a ira, não de Deus, mas da ira do anticristo. Então, há uma ira de Deus na última semana que nós vamos estar tocando trombetas e Deus vai enviar a terra para julgar os ímpios e de forma progressiva. Há uma ira definitiva de Deus que vai ser na ocasião da sua volta, e também nós seremos livres dessa ira. E há a ira do anticristo, de Satanás, que vai usar o anticristo. Dessa ira nós não vamos escapar, queridos. Então é importante compreender isso. O que vai anteceder a volta de Jesus é tribulação e angústia que a igreja vai passar pelo anticristo. Vocês conseguem compreender as diferenças das iras, queridos? Então isso é para podermos refutar o pré-tribulacionismo, em que a grande parte da liderança e dos nossos irmãos creem que a igreja vai ser livre desse período dos últimos 7 anos. Vai estar com Jesus no céu, tomando vinho com ele em festa, enquanto que a outra parte do corpo está aqui apanhando. Não, queridos, isso aí é heresia pura. Então nós precisamos compreender que nós vamos estar aqui. A semelhança do povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, na terra de Gósen, a ira de Deus caindo no Egito, mas o povo não saiu do Egito para que a ira caísse. O povo continuou no Egito, guardado por Deus, da ira dele mesmo. Agora, da perseguição do anticristo, queridos, a igreja vai ter que passar. O que vai anteceder a volta de Jesus é uma igreja sofredora do lado de fora. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Características da igreja do fim: amor de Deus crescendo, unidade, fé. Aí ele continua: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé.
Aqui está a paciência dos santos, né? Os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Está lá em Apocalipse 7, Apocalipse 14, tudo num contexto de grande tribulação. Olha só, vamos pegar aqui o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Então, através da vossa paciência em fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Perseguições e aflições que suportais. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja perseguida na época, mas isso aqui tem um cunho profético, queridos. Está totalmente conectado com a última semana, em especial na metade da última semana, na grande tribulação. Está dentro do mesmo contexto. Vamos meditar. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Esse reino é o reino milenar, que Deus vai dar para aqueles que perseverarem até o fim. Pelo qual também padeceis. Apóstolo Paulo, em Atos 14, está escrito lá, Lucas escreveu e registrou. Apóstolo Paulo falando para o povo: importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Então, o que vai anteceder a entrada no reino será uma igreja perseguida, atribulada. Está dentro do contexto, vocês vão entender. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, Jesus vai fazer justiça aos santos. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Olha o contexto. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Olha o contexto. Olha o que vai anteceder a volta de Jesus. Uma igreja sofredora, perseguida, mas cheia de amor, de fé, de unidade. Aí ele continua: com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ao povo da besta, que vai estar marcado perseguindo os santos, os quais, ele continua, por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier, olha o contexto, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, o dia do Senhor, o dia da sua volta, o dia da vingança dele, o dia da nossa redenção. Em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a comunhão do Espírito, Pai e Filho. Aí ele continua, capítulo 2. Nós conhecemos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses claramente acerca da volta de Jesus, mas nós não lemos o contexto. O contexto está desde o capítulo 1, queridos. Uma igreja sofredora, mas que será vingada pelo Senhor. E aqueles que perseguirem a nós serão eliminados, serão julgados por Deus. Uma igreja perseguida, sofredora, atribulada, mas ao mesmo tempo cheia de fé, de paciência, de amor, de unidade. É o retrato da igreja que antecederá a volta de Jesus. Aí ele continua, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha o contexto. Que está desde o capítulo 1. Uma igreja perseguida, sofredora. Aí ele continua. Rogamo-vos pela vinda, que é o contexto, de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, o contexto desde o capítulo 1, como esse dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia da volta de Jesus não será assim, sem que primeiro aconteçam dois episódios. Primeiro, vem a apostasia, e segundo, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pergunta com resposta óbvia: o anticristo já se manifestou? Não. Então Jesus não pode voltar sem que ele se manifeste. Então como é que a igreja será arrebatada para o anticristo se manifestar?
Não, a palavra está dizendo exatamente o contrário. Primeiro o anticristo se manifesta, depois Jesus volta. E num contexto de grande tribulação, igreja perseguida. Ele continua. O qual se opõe, esse homem do pecado, e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus, perdão. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Esse templo de Deus não é físico, está falando acerca da igreja que será pisada pela besta. Nós somos o templo de Deus. E ele vai pisar na igreja, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que está detendo o anticristo, para que a seu próprio tempo, no tempo determinado, ou seja, na metade da última semana, ele seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há o que agora o retém, exatamente esse tempo determinado, na metade da última semana, até que do meio da metade da semana ele seja manifestado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Exatamente o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 1. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha como está tudo ligado. Igreja sofredora, atribulada, perseguida. Mas ao mesmo tempo cheio de fé, de paciência, de amor e de unidade. Ele continua. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele receberá o poder de Satanás para operar sinais e maravilhas, assim como aconteceu com os 2 magos de Faraó, Janes e Jambres, que Moisés, através do poder de Deus, transformou aquela vara em cobra, e os magos fizeram a mesma coisa. E outros também sinais, os magos repetiram, fizeram igual, mesma coisa. Vai estar tudo se repetindo. Da mesma forma, Satanás ele vai dar poder para o anticristo operar sinais e maravilhas. E ao mesmo tempo ele terá um cunho político também. Ele vai enganar muitos com seus discursos, com lisonjas, perverterão a mente de muitos. Está tudo escrito, queridos. Aí ele continua. Com todos poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, na quebra da lei, dos mandamentos morais do Senhor. Então, muitos não vão suportar a grande tribulação. Nós precisamos compreender. Conseguiram agora compreender como o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses está totalmente conectado com o capítulo 1? É o mesmo assunto. Então, a igreja vai padecer tribulação, queridos. Vai sofrer para que Jesus possa voltar e fazer justiça. Então a igreja ela não vai sair daqui, né? E a raça ruim de judeus, né? Porque infelizmente boa parte dos cristãos hoje são antissemitas, né? Se esquecem que a igreja e os judeus são um em Cristo, obviamente judeus que creem em Cristo, né? Todo o plano de Deus vai se cumprir com judeus e gentios, judeus e o resto do mundo que creem em Cristo. Não há divisão de igreja e Israel. Isso aí é muita heresia também, porque em Cristo Jesus ele uniu dos dois, fazendo um novo homem. Nós somos o povo de Deus, judeus e gentios que creem em Cristo. Então não há divisão. Aí muitos creem que não, a igreja vai sair, a igreja não vai ficar toda arrebentada para a vinda de Jesus. Que isso, queridos? Pelo contrário, a igreja arrebentada do lado de fora, Deus ama isso. Está escrito no Salmo, Deus se alegra com a morte dos seus santos, no sentido de santos perseguidos por amor, mortos por amor a Cristo. Isso é honra, queridos. Quem são estes, João? João pergunta, melhor dizendo para o anjo, quem são estes? Esse exército de milhares de pessoas vestidas de brancos. Aí o anjo responde para João, estes são os que vieram da grande tribulação, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e estão servindo a Deus noite e dia, clamando a Deus por justiça.
Está falando acerca dos santos, da igreja na grande tribulação. Então quem disse para você que ser perseguido é prova de infidelidade, de juízo? Eu não creu antes? Então vai ficar na repescagem aí como castigo. Só vai poder ser salvo se der a sua vida. Não, meus irmãos, que isso? A igreja, a reputação da igreja é como ovelha destinada ao matadouro. Então nós temos que nos preparar para a última semana de Daniel, que está muito próxima de chegar, queridos. Nós precisamos ouvir corretamente o som da trombeta e nos preparar para sofrermos por amor a Cristo. Se formos a parte que vamos fugir para não ver a morte, Deus vai nos sustentar nesse local. E se formos a parte que vamos ter que sofrer e dar a nossa vida por amor a Cristo, vamos estar prontos para isso. Então esse é o tempo de preparação. Então a igreja, judeus e gentios unidos, vão estar aqui. Todos nós, se estivermos vivos, vamos ter que encarar a grande tribulação. Essa é a palavra verdadeira e genuína de Deus para os nossos corações. Maranata!